Início então a mais uma aula da nossa série de estudos dos fundamentos da fé cristã. Ok? Nossa aula hoje é sobre o homem e veio a calhar com nossas perguntas e respostas do breve catecismo, né? Eu diria que ali nós temos o cerne da nossa aula de hoje. O que vimos hoje no breve catecismo consiste no cerne da nossa aula e vocês vão ver isso, tá certo? E como o Vladimir bem disse, quando nós falamos e damos o título da aula O Homem, isso se refere a toda a raça humana. Ok? Então vamos falar da raça humana. Por isso também colocamos um subtítulo ali, uma breve introdução à antropologia bíblica. Ok? É o que nós vamos estudar. Sabe o que significa antropologia? É o estudo do homem, né? Estudo do homem. Antropos em grego é homem. Então, antropologia é o estudo do homem. Nós vamos estudar a natureza humana, do que consiste o homem, a maior necessidade do homem a partir das escrituras sagradas, a partir do relato do Criador. Tá certo? Então, vamos orar mais uma vez e dar sequência à nossa aula. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, te louvamos, ó Deus, por este tempo bendito que o Senhor nos permite ter, Pai. Te louvamos porque o Senhor nos colocou de pé mais uma manhã e nesse dia do Senhor temos a oportunidade de aprender mais acerca da Tua palavra. Conduza-nos em tudo, ó Pai, dirija a nossa aula, que o Teu povo conheça mais acerca das Escrituras e que o conhecimento das Escrituras, ó Pai, faça com que vivamos de maneira mais agradável ao Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilha, irmãos. Então, o homem. Primeira aula que tivemos, só para relembrar, estudamos acerca das Escrituras Sagradas. O que a Bíblia é? Então vimos de maneira clara que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus inerrante, infalível, suficiente, autoritativa para as nossas vidas, porque ela é a palavra do Deus perfeito e não há falha, não há erro nela. Ou seja, o que a Bíblia fala, irmãos, nós devemos procurar compreender e viver, porque é palavra do Deus, do Criador, do Deus perfeito, do único Deus vivo e verdadeiro. A partir desse entendimento, então, passamos a entender quem o próprio Deus é, porque ele se revela na sua palavra. Então, compreendemos um pouco mais acerca de Deus, do ser de Deus na aula passada, e hoje chegamos na aula que nós vamos estudar acerca do ser humano. Ok? E aí, de início, eu gostaria de pensar nessa frase aqui de João Calvino. Olha só que interessante o que diz o reformador João Calvino. O que disse, né? Quase toda a soma de nosso conhecimento, que de fato se deva julgar como verdadeiro e sólido, consta de duas partes. Quais são as duas partes? O conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Vocês percebem? Estudamos sobre Deus, conhecemos um pouco mais acerca de Deus na aula passada. Hoje nós conheceremos um pouco mais acerca de nós mesmos, o que a Bíblia diz acerca de nós mesmos. Isso é importante demais, irmãos. Se vocês querem entender com profundidade as Escrituras, precisamos entender quem Deus é e quem nós somos. É importantíssimo. Para fugirmos dos erros, precisamos entender quem Deus é e quem nós somos. E para que o plano de salvação de Deus ele faça sentido, a mensagem central das Escrituras, precisamos entender essas duas coisas, ok? Então vamos buscar entender um pouco sobre o homem nas Escrituras Sagradas. Olha só o que diz a nossa confissão de fé, capítulo de número 4, parágrafo 1, diz assim, aprove a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para a manifestação da glória do seu eterno poder, sabedoria e bondade, no princípio, criar ou fazer do nada o mundo e todas as coisas existentes nele, quer visíveis, quer invisíveis, no espaço de 6 dias e tudo muito bom. Maravilha, irmãos. Como já vimos, confissão de fé são afirmações baseadas em textos bíblicos, né? É o que temos visto de maneira clara. E olha o que diz a nossa confissão, irmãos, que para a manifestação da glória Deus criou. Ele resolveu manifestar a glória dele. A criação de Deus dá glória a Deus? Dá.
criar, mas não no sentido de acrescentar, mas de manifestar a glória de Deus. A glória já é inerente dele, ele é o dono de toda a glória. A criação dele, então, manifesta a sua glória. E ele criou todas as coisas existentes, e ele fez do nada, irmãos, não tinha nada. Foi do nada. A expressão em latim é Deus criou ex nihilo, do nada. Não existia nada, e ele trouxe à existência as coisas que existem. Ok? E ele fez tudo isso do nada, o mundo existente, todas as coisas no mundo, inclusive o homem, no espaço de 6 dias ele criou todas as coisas. No espaço de 6 dias. E 6 dias aqui, irmãos, pelo texto bíblico, pela a gramática, nós entendemos como dias literais. 6 dias literais, Deus criou todas as coisas. Ok? Então assim afirma assim a nossa confissão e assim nós cremos. Peço só perdão, toda hora tá olhando para trás aqui, é porque o cabo do computador ali é pequeno para a transmissão e eu não consigo, eu queria ter o computador aqui de frente, mas para o próximo a gente vê se consegue, Deixar mais pertinho aqui para eu sempre olhar para vocês, tá certo? Maravilha. Sigamos então. Olha só que interessante, agora vamos para alguns textos bíblicos que relatam a criação. Deus é o Criador, preservador e governador do universo. Ele não somente criou, isso já é maravilhoso, o fato dele ter criado todas as coisas, criado o universo e tudo que nele existe. E quando a gente fala do universo, nós estamos falando desde as coisas micro, quando você estuda, por exemplo, microbiologia, coisas que ao olho nu, humano, é impossível de perceber e de ver, foi Deus quem criou, até as coisas macros, que aos olhos humanos, de maneira crua, também é impossível de ver, como vimos, por exemplo, o universo, um pouquinho do universo, que é uma galáxia, na aula passada. Tudo isso foi Deus que criou, irmãos, é para mostrar a grandeza dele. Porque não só criar o planeta Terra, onde estão os seres humanos criados à sua imagem e semelhança, para que criar tudo isso? Como diz Marcos Eberlin, é para Deus se exibir. E aqui se exibir no sentido não pejorativo, mas exibir a sua glória e mostrar a grandeza dele. Por isso que a gente tem um universo tão grande, galáxias, estrelas bem maiores que o Sol, por exemplo, como vimos na última aula. Okay? Então ele é criador, isso dá glórias a ele, mas ele também é preservador. Se há vida, até mesmo os ímpios que respiram, que desonram a Deus, que são rebeldes a Deus, eles estão sendo preservados pelo próprio Deus. Deus é gracioso, inclusive, para com o ímpio, é o que nós chamamos de graça comum. A graça comum de Deus, ela é estendida a toda a humanidade. A graça comum, ela é estendida a toda a criação. Inclusive os ímpios. Os ímpios têm o mesmo sol que nós temos sobre a cabeça, os ímpios têm. A mesma chuva que cai na nossa plantação, cai na plantação dos ímpios, e muitas vezes eles até prosperam mais nessa terra, não é verdade? Isso é graça comum. Os ímpios também têm sabedoria, ok? Graça comum. A imagem e semelhança de Deus neles está quebrada, assim como em nós, mas eles ainda têm imagem e semelhança de Deus. Mas é Deus quem os preserva com vida. Ele também é governador do universo. Irmãos, nada está fora do controle de Deus. Nada. Nós vimos no último devocional que estamos fazendo nos Salmos nas quartas-feiras, Salmo 93 diz que Deus reina, o Senhor reina. Olha para esse caos que está esse mundo, essa loucura que está esse mundo. Sabe o que eu tenho para dizer para você? Deus reina. Ele está governando sobre esse caos. Tudo vai redundar na sua glória. Não se desespere. Não fiquem desesperados. Confiem no Senhor, porque Ele é governador. E aqui nós temos alguns textos, ok? Alguns textos. Alguém lê aí Gênesis 1:1. Gênesis 1:1. Vou pedir para outro abrir em Neemias 9:6 e outro no Salmo 103:19. Vou pedir para vocês lerem alto, porque agora estamos gravando, então as pessoas têm que escutar bem o texto bíblico. Ok? Salmo 1, quem achou aí pode ler bem alto. Gênesis 1, desculpa. Gênesis 1. Tá.
Gênesis, alguém? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Maravilha. Assim começam as Escrituras Sagradas. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Nós temos a origem do universo sendo dada para nós. A Bíblia não faz questão de dar a origem de Deus, mas a partir dele se origina todas as coisas. Deus criou os céus e a terra, ok? Então ele é criador. Neemias. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Amém, louvado seja Deus. Então esse texto mostra que ele tanto é criador de todas as coisas como preservador. Ele é que preserva todas as coisas em vida, é quem dá fôlego de vida, sustento para que as coisas existam da maneira que existem. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Quando você for curtir aí uma trilha, curtir uma praia, lembre-se que quem está preservando tudo em ordem é o seu Criador. Glorifica a Deus curtindo, ok? É assim que a gente vive para a glória de Deus, quando a gente lembra e entende, inclusive, quem foi que criou todas as coisas. Então, a gente pode curtir a criação de Deus, sabendo quem criou e dando glórias a Ele, grato pelo que Ele fez, se alegrando nele, contemplando ainda mais a sua grandeza. Ele é governador também, irmãos. Alguém lê aí o Salmo 103, a Deis falou que lê? Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, o seu reino domina sobre tudo. Amém. Ele está lá no trono governando. O reino dele domina sobre tudo. Ele está reinando, irmãos. Ok? Então são verdades acerca da criação, como ela se deu e como ela tem sido sustentada e será até o último dia. Ok? A criação é obra da Trindade, irmãos. Então nós vamos ver diversos textos. Esses aqui não precisam abrir, mas diversos textos que mostram que a Trindade fez parte da criação, ok? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, tá? Depois vocês podem acompanhar esses textos aí, vocês vão ver que todos eles estavam presentes na Trindade. Não é obra só de Deus Pai, é da Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo presentes, atuantes na obra da criação. Olha só o que diz esse teólogo holandês, Herman Bavinck, né? Já falecido, escreveu um documento muito precioso chamado Dogmática Reformada. Recomendo para todos, tá certo? Diz o seguinte, ele: a doutrina da criação é conhecida somente a partir da revelação entendida pela fé. Ele disse, obviamente, isso baseado na própria Escritura. Hebreus 11:3 diz isso. Sabe como é que nós conhecemos a revelação de Deus e a entendemos? É pela fé, pelo que o texto bíblico diz. Ninguém estava lá. Ninguém estava lá. Ok? Pela fé nós compreendemos. E, obviamente, quando damos uma estudada, você vê que faz sentido. Tem um Criador, nós sabemos quem é esse Criador. Ok? Nós sabemos quem é esse Criador. Alguma questão até aqui? Criação dos céus e da terra. Deus não só cria, mas preserva. Não só preserva, mas governa. Ok? Nós não somos deístas. Você sabe o que é um deísta? Deísta, ou então alguns chamam de teísmo aberto, é aquela teoria que diz que Deus criou e deu corda no relógio, botou o mundo para funcionar e ele não intervém mais. Não é assim que nós cremos. Ele criou, ele preserva e ele governa sobre a criação. Ele está reinando sobre todas as coisas, ok? Ele participa, ele age na sua providência e age de maneira ativa em nós para a salvação. Tá certo? Vamos avançar então. Aqui nós vimos um pouquinho da criação do universo. Foi assim, irmãos. Assim foram criadas todas as coisas, em 6 dias. No 6º dia, então, Deus resolveu criar aquilo que vai ser chamado como a coroa da criação. No 6º dia, ele resolve criar o ser humano, o homem, ok? Diferente dos animais e vegetais, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Aqui, se você puder grifar aí na sua mente, quem está escrevendo, anotando, grife isso, irmão. Isso aqui é importante para a compreensão da antropologia bíblica. O ser humano, ele é criado imagem e semelhança de Deus, diferente do resto da criação. Nós temos animais, vegetais, né? Eu acho que eu disse isso na primeira aula, mas repito.
né? Talvez seu professor tenha te ensinado de biologia, de ciências na escola que você é um animal, né? Um animal racional. Eu diria, eu diria que quando o professor disser isso para vocês, pode dizer, animal é você, eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu não sou um animal, eu sou imagem e semelhança de Deus. Há uma diferenciação bíblica, ok? Nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. Não somos animais, irmãos. Os animais estão em outra categoria. Por mais que seja algo belo também, maravilhoso, dá glórias a Deus, nós somos imagem e semelhança de Deus. Os seres humanos foram criados em imagem e semelhança de Deus. Se você abrir Gênesis 1, 26 e 27, você vai ver lá. Deus dizendo, né, que criou o homem, criamos a nossa imagem, a nossa semelhança. Deus dizendo, você vai ver outros textos nas Escrituras, né? Gênesis 5:1, 9:6, Tiago 3:9, todos eles afirmando que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso é muito importante ser entendido. E quando a Bíblia diz que nós fomos criados em imagem e semelhança de Deus, mais do que aparência, irmãos, né? Não tem a ver diretamente com a aparência. As pessoas pensam em imagem e semelhança que nós somos criados à aparência de Deus, no sentido físico. Não, é muito mais do que isso, ok? É muito mais do que isso, vai muito além disso, ok? Olha o que diz, ou melhor, olha o que eu coloquei aqui nos slides sobre o que significa imagem e semelhança de Deus. Tem a ver com conhecimento, né? Então, o ser humano tem uma capacidade de conhecimento que os animais não têm. É extremamente, anos-luz na frente da capacidade dos animais, né? A capacidade de conhecimento, inclusive acumulativo. Por que a raça humana evoluiu da maneira que evoluiu no conhecimento científico, por exemplo, e a gente continua avançando? Porque nós temos essa capacidade acumulativa de conhecimento. Registramos em livros. Quantos livros nós temos escritos? Teorias científicas que se confirmam, outras não, outras a gente bate a cara na parede e temos que rever tudo e voltar e refazer. Mas o ser humano tem essa capacidade, ok? De conhecimento. E sabe por que o ser humano tem essa capacidade? Porque ele é criado em imagem e semelhança de Deus, diferente do resto da criação. O ser humano tem a capacidade de andar em retidão, né? O ser humano é um ser moral, ok? Aqui, retidão e santidade vão nessa linha, para mostrar que o homem é um ser moral. O ser humano não é um ser amoral. Ou imoral é por causa da queda, a gente vai chegar lá, tá certo? Mas não é um ser amoral, sem moral. Nós temos uma moral, nós temos uma ética, ok? E isso porque fomos criados em imagem e semelhança de Deus. Deus é um Deus moral, irmãos. Inclusive, depois vocês podem conversar com o presbítero Alexandre, e essa é um bom argumento para falar da criação, porque quando olhamos para a criação do ser humano, as pessoas não sabem responder e não têm uma resposta, vamos dizer assim, bem fundamentada do porquê que o ser humano, sendo criado do acaso e vindo a existir, evoluindo depois de milhões e milhões ou bilhões de anos aí, somos seres morais. Não faz sentido sermos seres éticos, morais, se viemos do acaso. Se nós cremos no acaso, e que viemos do acaso, né, de uma explosão cósmica, nós vamos ter que abraçar, para sermos coerentes, uma teoria ou uma filosofia chamada de niilismo, né, que surge no naturalismo. Tudo veio de uma explosão cósmica, somos todos matéria e não passamos de matéria. Nós vamos cair no niilismo, que nada faz sentido. Por que nós criamos filhos? Por que nós sabemos que matar é errado? Qualquer civilização que você vá, matar é errado, irmãos. Por que a gente sabe que é errado, que é certo? Ainda a pessoa mais perversa do mundo, ela tem uma certa moralidade, por assim dizer. Sociedades perversas têm uma certa moralidade. Se você sentar para conversar com alguém extremamente ruim, um traficante, por exemplo, que manda matar pessoas se não pagam ali a droga que comprou, algo dessa natureza, sem qualquer sentimento, ele tem moralidade. Ele quer preservar ali a favela, o complexo onde ele tem ali a sua boca de fumo, não deixa furtarem perto, tem uma certa moral, não deixa matar na comunidade, enfim, ele tem uma moralidade.
O ser humano foi criado dessa maneira porque Deus é um ser moral. A nossa resposta para isso é porque somos criados em imagem e semelhança de Deus. É por isso que o ser humano é um ser moral. Qualquer civilização, cultura que você vai por aí tem suas diferenças, mas todos têm um tipo de ética. Algumas mais corrompidas, outras mais próximas do que Deus quer, mas todos têm. Porque todos foram criados em imagem e semelhança de Deus. Ok? Domínio. O homem tem domínio, irmãos. O homem tem a capacidade de governar, tem inteligência para governar, ok? Foi dado lá na criação o domínio sobre a própria criação para o ser humano. Domínio sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra, né? Cultivem a terra. Então o homem tem essa capacidade de cultivar, né? Que na igreja nós temos alguém que cultiva muito bem a terra, que é o seu Benê, né? Então é uma capacidade que foi dada ao homem. Agora pense nisso tudo aqui antes da queda, irmãos. Tudo isso aqui foi dado antes da queda. Conhecimento do homem maravilhoso. Imagina Adão sentando para nomear os animais, né? Imagina ele arando a terra. Não tinha a dificuldade que tinha hoje, né? E ele com uma grande inteligência, arando, retidão, era tudo correto, a maneira de enxergar as coisas, a vida, ok? Domínio, era um domínio santo, não era um domínio como hoje se domina a terra, né? Exploração sem fim, sem responsabilidade, catástrofes naturais que acontecem por causa da irresponsabilidade humana que só pensa no cacau, né? Só pensa no dinheiro e explora a terra de maneira indevida. Enfim, não era assim, ok? O homem foi criado em imagem e semelhança de Deus na criação e era tudo muito bom. Tá certo? Olha só que interessante isso aqui. A ciência, ela estudando o ser humano, ela deu alguns nomes para o ser humano ou identificou o ser humano de algumas maneiras, né? Para, vamos dizer assim, enfatizar algumas características do ser humano. A ciência chama o homem, por exemplo, o ser humano de Homo sapiens, né? Homo sapiens traz a ideia de sapiência, sabedoria. O homem é sábio, ele tem esse conhecimento elevado em relação ao resto da criação. E cientistas, até ateus, por assim dizer, eles reconhecem claramente que o homem é diferente do resto da criação. Do resto dos animais, por exemplo, dos demais animais criados por Deus, né? ou os animais criados por Deus. Então ela chama o homem de Homo sapiens, né? Interessante, né? Porque os cientistas reconhecem isso e a gente sabe por que o homem é Homo sapiens, porque o homem tem conhecimento, porque é criado à imagem e semelhança de Deus. A ciência chama o homem também de Homo ludens, né? A ideia de que o homem é um ser lúdico, criativo, né? Gosta de criar histórias. E a gente sabe por que isso acontece, porque também ele é criado em imagem e semelhança de Deus. Deus é um Deus que gosta de histórias, irmãos. Lê a sua Bíblia e você vai ver disso. Você vai ver isso, né? Das narrativas, gosta de viajar na criação de Deus. Por que poesia encanta tanto os homens? Histórias lúdicas, né? Crianças ficam maravilhadas, porque somos criados em imagem e semelhança desse Deus que é criativo e criou um mundo com abundância de características que permite a gente imaginar, viajar, por assim dizer. A ciência chama o homem de Homo faber, né? E aqui também tem a ver com a capacidade de criar do homem, mas aqui no sentido de construir, né? O homem constrói, irmãos. Olha para esse prédio aqui. Você tem as colunas, foi tudo estudado para um engenheiro para colocar isso aqui de pé, né? Você tem o arquiteto, você vê construções belíssimas e maravilhosas. Sabe por que o homem faz isso? Ainda o homem que não segue ao Senhor, porque ele é criado à imagem e semelhança de Deus. Isso reflete a glória de Deus. O ser humano, quando cria um computador, por exemplo, uma máquina fantástica, não é verdade? Isso reflete a imagem e semelhança de Deus. Por isso o homem tem essa capacidade. Ele fabrica, ele constrói cidades, né? Construções belíssimas espalhadas por aí. Uma bicicleta, né? Estou vendo ali a bicicleta do Alex. Olha a engenhosidade do homem, né? Um carro, né? Você vai na oficina e abre ali o motor. Quando eu olho o motor do carro, vou no mecânico ali e ele está me explicando como é que funciona ali, eu falo, Deus é maravilhoso. Que o homem tem essa capacidade, por quê? Porque é criado em imagem e semelhança de um Deus que fabrica, ok? Homonarrativos, né? Então o homem gosta de narrativas, de histórias, tem até um pouco a ver com o homem Homo ludens, né? A Bíblia é cheia de narrativas. Sabe por que esses filmes
Ou melhor, o ser humano gosta tanto de filmes. Sabe por que o cinema faz sucesso? Sabe por que livros fazem sucesso? Porque o homem foi criado mais semelhante de Deus, e Deus é um Deus que gosta de narrativas. Resolveu registrar a sua palavra em diversas narrativas, e o homem também gosta. Até aquele que não adora a Deus por ter imagem e semelhança de Deus nele, é por isso que você vê que um Vingadores, falta ingresso, né, para tanta gente querendo assistir uma estreia de um Vingadores, por exemplo. E é interessante que as narrativas até de homens que não creem nas Escrituras Sagradas, elas apontam para uma humanidade que está perdida, que precisa de salvação. As histórias vão mostrando isso. Isso é muito interessante avaliarmos também. E o Homo Explorens, né? Essa possibilidade do mundão que Deus criou, né? Mundão aqui no bom sentido, a criação dele, né? Com várias possibilidades, é maravilhoso. E o homem é um homem explorador que quer saber e conhecer mais da criação de Deus. Tudo isso, irmãos, tem a ver com a imagem e semelhança de Deus, ok? Seres humanos são criados imagem e semelhança de Deus. Tranquilo até aqui? Beleza. Então vamos lá. Eu fiquei muito tempo nesse slide. Ok. Esse ponto aqui, irmãos, eu vou passar, tá? Eu acho que não tem as maiores relevâncias para a nossa aula. Isso aqui tem a ver com a formação do homem, se o homem é corpo, alma, espírito, ou corpo e alma, né? É uma discussão entre os dicotomistas e os tricotomistas. Eu acho que isso aqui não vai ter grande relevância para nós, né? Talvez tenha em alguns aspectos para quem for aconselhar alguém, né? Aí vai ter alguma diferença, né? Sobre a formação do homem. Eu particularmente eu entendo que o homem é criado e formado, é um ser integral, mas que consiste de duas partes, a parte material e a imaterial. Então, eu creio que alma e espírito é a mesma coisa nas Escrituras, né? E textos mostram isso, né? Alguns textos aqui eu coloquei e mostram que a própria Escritura trata alma e espírito como sendo a mesma coisa, né? Revezando, por assim dizer, o termo, mas para significar a mesma coisa. Mais ou menos como Paulo usa o termo bispo, que é o episcopos, né? E o presbíteros. Você vai ver Paulo usando, intercambiando esses termos, falando da mesma coisa, ok? E para aqueles textos que aparecem, por exemplo, divisão, alma e espírito, né? A argumentação para eles é que são declarações episegéticas, né? Que é para dar ênfase. É mais ou menos aquela mesma ideia de quando Deus diz que nós devemos amá-lo com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, né? Tudo isso significa a mesma coisa, né? Para dar ênfase que é com todo o ser, né? Com todo o nosso ser, ok? Vamos pular então essa parte aqui. Essa parte não vamos deter muito, porque vai gerar mais curiosidade do que algo que realmente vai ter relevância para a nossa aula de hoje. E essa teoria aqui também da criação da alma, vamos passar por cima, né? Como a alma foi criada. Então tem algumas teorias, né? Tem algumas teorias para a criação da alma, né? Alguns são os chamados dos pré-existencialistas, né? Que entendem que a alma de cada pessoa já existe antes do seu corpo ser formado. É como se tivesse em algum lugar aí, Deus colocasse um depósito de almas e lá estão as almas esperando corpos serem criados para colocar as almas, né? Então é a ideia da alma pré-existente, antes mesmo do corpo. Ok? Tem a teoria traducianista, que entende que a alma é gerada junto com o corpo, transmitida pelos pais. Então, na relação entre pai e mãe, o filho ali é criado, e além do corpo que é formado, através dos pais também é dada a alma, né? Essa é a teoria traducianista. E tem a teoria criacionista, que Deus cria uma alma para cada pessoa que é gerada. Então, Deus é quem cria ali a alma e dá o fôlego de vida para cada zigoto que é formado, ok? Então, assim eu particularmente entendo também. Vocês vão ver que aquilo que eu defendo, eu coloco os textos bíblicos para defender, tá certo? Mas isso aqui também não tem das maiores relevâncias. A gente vai ficar só discutindo se quisermos aprofundar aqui, não vai ter grandes relevâncias para a nossa aula de hoje. Passando um pouquinho então, irmãos, vimos então que Deus criou o universo,
ok? Tudo muito bom. Aqui a gente ainda não falou de pecado. Eu dei umas pinceladas aqui e ali, né? Mas ainda não falamos de pecado. A gente está falando da criação pré-queda. O homem reto, imagem e semelhança de Deus, tudo maravilhoso, mas é nevrálgico. E aqui eu queria dizer que é o ponto mais importante da nossa aula, irmãos. O ponto mais importante, a queda do homem. Ok? O homem caiu. Foi o que nós vimos hoje. Em que consiste o estado da queda do homem, né? Estado de miséria, miserabilidade. Nós temos que entender a queda. Para que nós entendamos por que há tantos problemas sociais, tantos problemas, né, familiares. Os problemas desse mundo, irmãos, são gerados por conta da queda. Ok? Esse é o maior problema do ser humano. É a queda. A queda. Tudo foi afetado no homem. Vamos estudar então um pouquinho. Deus estabeleceu uma aliança com o homem, irmão, chamado Pacto da Criação ou Pacto de Obras. Que aliança foi essa? Foi aquela aliança feita entre Deus e Adão lá no Éden. Vocês lembram da aliança? Deus se aproximou do homem e disse: de todas as árvores do jardim comerás livremente. Antes de dizer o que era restrito, que o homem não devia fazer, Deus disse o que ele poderia fazer. Tinha uma infinidade de coisas para ele fazer, irmãos. Frutos para comer, se deliciar, coisas na criação para ele se deleitar, ok? Mas Deus, ele colocou uma condição negativa também. E ele disse o seguinte: daquela árvore ali, do conhecimento do bem e do mal, do fruto dela você não comerá. E Deus colocou a consequência caso ele desobedecesse. Qual era a consequência? No dia em que comeres, certamente morrerás. Esse foi o pacto da criação, irmãos. Um pacto feito entre Deus e o homem. E Deus colocou as condições. E Deus é um Deus que cumpre as suas promessas. Deus cumpre o que diz. E ele diz: coma de todas as árvores, se deleite no resto da criação. Daquela você não come. E a gente sabe bem o que aconteceu, não é verdade? Mas a condição do pacto era essa: se obedecesse, a obediência traria vida, vida que ele já tinha. Ela seria mantida, vida eterna. Ok? O homem se multiplicaria no jardim, né? Aqui, aí eu já começo a entrar na parte da cogitação, né? Da especulação, mas a humanidade se desenvolveria sem pecado, sem os efeitos da queda no mundo, né? Então, obediência traria vida, seria igual à vida. Desobediência, esse é o pacto de Deus lá na criação, traria morte. Essa foi a condição, ok? Nós chamamos esse pacto de Deus com o homem de pacto da criação ou pacto de obras. Por que pacto de obras? Porque dependia da obra humana, dependia do que o homem faria, se ele obedeceria ou não. E pacto da criação é chamado porque foi feito lá na criação, antes mesmo da queda. Tá certo? A gente sabe, irmãos, que Adão, ele era o nosso representante federal. Né? O que significa isso? Nosso cabeça federal, ele era o nosso representante. A Escritura deixa claro isso. Vamos abrir lá em Romanos. Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos 5, 12. Quem achar aí pode ler bem alto, por favor. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Olha só, Adão era o nosso representante de tal forma que quando ele pecou, todos pecaram com ele. Você sabia que você pecou com Adão lá no Éden? Ele era o nosso representante. O que ele fizesse reverberaria para a posteridade, para os seus descendentes. Todos nós somos descendência de Adão. Então, quando ele pecou, o que nós chamamos de pecado original, juntamente com o seu pecado, as consequências foram dadas, trazidas, colocadas sobre todos os seres humanos. Ok? Por ser o nosso representante, nós pecamos com Adão. Né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, diz o Romanos 3, 23. Todos pecaram, não há um sequer que não tenha pecado, a não ser Jesus Cristo, que se encarnou e não pecou.
Ele veio para ser o segundo Adão e nós vamos ver isso logo, logo. Mas Adão nos representava, irmãos, e com ele todos nós pecamos, ok? Então ele era o nosso representante. Nós temos a ideia do pecado original, a imputação da culpa foi dada, ou melhor, foi imputada a culpa a todos os seres humanos, a toda a raça humana, por causa desse primeiro pecado. Nós herdamos então uma natureza caída, nós já nascemos em pecado, como diz Davi no Salmo 51, em pecado me concebeu a minha mãe, em pecado. Nós já nascemos. Estou vendo aqui a Marinazinha ali na minha frente, coisa mais fofa, né? Vontade de apertar as bochechinhas rosinhas, aí fica vermelhinha quando a gente aperta. Irmãos, segundo as Escrituras, Marina já nasceu em pecado. Marina já nasceu em pecado. A raça humana, então, herdou, é natural, é intrínseco agora o pecado fazendo parte da natureza humana. Salmo 58, 3:5 também vai dizer isso, ok? Em pecado nós fomos concebidos. Agora todo ser humano tem a natureza caída, tem o pecado dentro de si, ok? Todo ser humano já nasce nessa condição por causa do pecado original. E isso é muito importante de nós entendermos. É muito importante de nós entendermos. Esse é o maior problema da raça humana. Esse é o problema que gera todos os outros problemas da raça humana. É o pecado. É o pecado. Okay? Isso é muito sério e muito importante de ser entendido. E aí nós chegamos, e aqui eu gostaria que vocês também grifassem isso, nós chegamos na compreensão do que vem a ser então a doutrina da depravação total. Diante dessa verdade, tendo toda a raça humana pecado com Adão e agora herdado uma natureza caída, o ser humano é naturalmente corrompido, caído. Lembra aquela imagem e semelhança de Deus criado, que Deus criou o homem com essa imagem e semelhança, com a sua imagem e semelhança? Ela não deixou de acontecer. O ser humano continua sendo imagem e semelhança de Deus, mas essa imagem foi quebrada, essa imagem foi manchada, foi corrompida. E aí nós entramos nessa doutrina da depravação total, e essa doutrina ela não quer dizer que o ser humano ele peca na sua capacidade máxima. Não é isso que essa doutrina quer dizer. Porque se fosse, o mundo já tinha se explodido há muito tempo. Né? Já tinham soltado uma bomba atômica, já tinha acabado, o homem tinha se matado, não daria. Né? O homem não peca na sua capacidade máxima, porque tem a graça comum, Deus usa o poder do Estado para ir freando o homem, Deus usa punição, né? Na sua providência ele pune o ser humano para que as coisas não caminhem desenfreadamente. Né? Mas quando nós dizemos depravação total, nós estamos dizendo que todas as áreas do ser humano foram corrompidas. Lembra da criação do homem mais semelhante de Deus? Conhecimento, o saber do homem foi corrompido. Nós já não conhecemos como era no Éden. Por mais que o ser humano evolua cientificamente por causa do acúmulo de conhecimento, Adão, antes da queda, era muito mais capaz do que qualquer um de nós no que diz respeito ao intelecto, irmãos. Na verdade, nós estamos ficando cada vez menos capazes por conta da queda. Ok? Se não fosse o acúmulo de conhecimento é uma coisa, e a tecnologia aí é outra coisa. Mas a capacidade do homem foi afetada, de conhecer, de saber. A inteligência do homem foi afetada. Mas não somente a inteligência do homem, irmãos. A razão, a racionalidade. Por que homens fazem coisas tão, aos nossos olhos, inescrupulosas? Por que os homens fazem coisas tão más, tão sem sentido? Querem viver, promulgar leis, né? Coisas tão contrárias à natureza de Deus, porque foi corrompida a natureza humana, na sua racionalidade. Foi corrompido o corpo humano. Você sabia que não era para a gente sofrer nem com as doenças que nós temos? Não era para ter diabetes, câncer. Não era para ter Covid. Não era para ter gripe, dor de cabeça aguda, que a pessoa carrega por anos. Não era para ter as doenças. O nosso corpo não era nem para envelhecer como envelhece e se acabar. Não era. Se acabar do jeito que se acaba. Não haveria morte, irmãos. A morte entrou no mundo, afetou. Todo o nosso físico foi afetado. Pessoas que nascem com deficiência física. Entende?
Nada disso aconteceria. É tudo implicação da queda do homem. A vontade humana. Por que que o homem tem vontade de coisas que desagradam a Deus? Por que que o homem tem vontades más? Por que que essa, na verdade, é a natureza humana? As vontades são más do ser humano. Por que que há tanto pecado? Por que que é tão difícil seguir a Deus e fazer a vontade de Deus, irmãos? Que a imagem e semelhança de Deus foi afetada. Todas as áreas do ser humano, as emoções. Por que que tem pessoas emocionalmente tão fragilizadas? Por que que tem pessoas que se alegram com coisas que são más? Se alegram com a perversidade, se alegram em fazer o errado? Por que que tem pessoas que sentem prazer, desejo e se sentem bem em fazer coisas que são coisas horríveis? Por que que há tantas coisas boas que não trazem alegria para o ser humano? Por que que nós, irmãos, até mesmo nós como crentes que temos implicações e os resquícios do pecado no nosso coração e ainda lutamos, mesmo sendo crentes, por que que muitas vezes nós não temos prazer no próprio Criador? Isso aí é a influência do pecado. É o pecado que ainda está em nós. Essa é a natureza humana. Foi afetada a imaginação. Por que que o homem imagina tantas coisas ruins? Por que que um homem, ele imagina ele assassinando, e ele até tem prazer em assassinatos, ele resolve então pegar armas de fogo e entrar numa escola e matar crianças? Por causa da queda. Por que que o homem imagina, sei lá, tem imaginações impuras, né? Com aquilo que não é dele, ele cobiça as coisas dos outros, a mulher que não é dele, os bens que é do outro, enfim. Por causa da queda, irmãos. E poderíamos caminhar aqui em vários outros fatores que a queda afetou, que o homem está depravado. O homem está totalmente depravado. O homem é totalmente depravado. Esses textos aqui vou mostrar. Vamos ler alguns deles. Vamos ler Isaías. Isaías capítulo 1, versos 4 a 9. Alguém lê aí para a gente Isaías. Vou pedir para um outro ler Jeremias 2, 22. Lê Jeremias. Tá certo. E alguém leu Isaías aí. Isaías 4. Ou melhor, Isaías 1, de 4 a 9. Pode, por favor, Deise. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está triste, todo o coração inteiro. Desde o plano do pé da cabeça, não há nem coisas não feridas, nem prisões e chagas inflamadas, e outras não destruídas nem atadas, nem aborrecidas com ódio. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura, os estranhos devoram a vossa presença, e a terra se acha devastada como uma subversão dos estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vida, como palhaça no portal. Como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado os sobreviventes, já nos teríamos tornado como socorro e semelhança do mundo. Até aí tá ótimo. Vocês percebem? Isso é uma descrição do povo de Israel, povo de Deus na antiga aliança, sendo descrito. Né? E uma das linguagens que a Deise leu aí, que eu acho muito forte para descrever a condição do ser humano ali, é que da ponta da cabeça até a planta dos pés ele está totalmente corrompido. Ou seja, em todos os seus aspectos houve corrupção, ok? Vladimir, lê para a gente, por favor. Eu pedi Jeremias, né? 2, 22. Pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes com taça, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Olha só, né? Então você vê figuras de linguagem sendo usadas para mostrar a condição do ser humano e vários outros textos. Irmão, leiam as escrituras como um todo, vocês vão ver vários textos que vão mostrar que o homem foi corrompido. E essa é a condição da natureza humana, ok? Ele agora está totalmente depravado. E aí eu convido todos para abrirem em Romanos 3, de 10 a 18.
Vladimir até leu um pedaço dele hoje também, no início. Aqui você tem a descrição do homem natural. O que é o homem natural? É o homem por si só, sem a ação do Espírito Santo nele. O homem na sua condição natural. Ele é pecador, totalmente depravado, e Paulo vai descrever aqui a condição desse homem natural. E olha só o que ele diz, irmãos. Como está escrito, não há um justo sequer, não há quem faça, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de malícia e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a condição do homem natural. Essa é a minha e a sua condição sem Deus. E aqui nós estamos falando de toda a humanidade, irmãos. É desde o assassino, é desde daquele, sei lá, que comete torpezas, corrupto, um bom tempo da vida, que rouba os pobres, até aquele que parece, aparentemente, que não tem muitos pecados, Aquele que talvez paga suas contas em dias, trabalha 8 horas, 10 horas por dia, chega em casa para a sua família, todos estão totalmente depravados, todos. Não há um sequer, não há quem faça o bem, ok? Há algumas coisas importantes de nós entendermos, ou melhor, uma coisa nevrálgica para nós entendermos aqui. Se o homem está totalmente depravado por causa do pecado, e essa é a condição natural do homem, é impossível do homem se achegar a Deus. É impossível do homem por si só se achegar a Deus. Ele se coloca numa condição, o ser humano se coloca numa condição de condenação e é impossível ele se salvar e se achegar ao Salvador. O homem por si só ele não pode crer, o homem por si só ele não pode fazer o bem, o homem por si só ele só faz uma coisa, se faz condenado. Essa é a condição da raça humana como um todo, irmãos. É aqui que nós entendemos qual de fato é a maior necessidade do ser humano. É aqui que nós entendemos o caos que nós vivemos neste mundo. Por que guerras, por que fome, por que diferenças, por que preconceitos, por que tudo isso? Por causa da queda. Por que, eu acho que eu vou usar esse exemplo muitas vezes, viu? Mas por que o consultório da Deis vive cheio? Às vezes não consegue atender a demanda, pessoas emocionalmente abaladas por causa da queda. Entende? Por que pessoas não têm esperança nessa vida, querem se suicidar por causa da queda? Por que você, professor, tem tanta dificuldade com alunos? Para dar uma aula é difícil, porque o aluno quer alunos difíceis, Parece que está cada vez mais difícil dar uma aula, Vladimir? Imagina. Professor em sala de aula, por causa da queda. Entende? Por que tanta corrupção? Por que numa oportunidade que o homem tem, ele bota a mão no dinheiro que não é dele? Desde aquele que deixa de pagar uma conta, um troco que ele viu que veio a mais e ele não fala nada e não devolve, até aqueles que estão lá na esplanada dos ministérios, nos ministérios lá espalhados lá em Brasília, na Câmara dos Deputados. Entende? Tudo isso por conta da queda, irmãos. O que é a exploração sexual? O que é a pedofilia, irmãos? Algo tão nojento, algo que traz uma repulsa, mexe até com as nossas entranhas quando a gente pensa. Entende? Por causa do pecado. Por causa do pecado. Essa é a natureza humana. E aí eu queria avançar um pouco mais no entendimento disso antes de caminharmos para a conclusão. Na nossa confissão de fé, no capítulo 16, que fala das boas obras, diz o seguinte, que o ímpio, ou seja, o ímpio, quando eu falo do ímpio, entendam bem, irmãos, é aquele que não se rendeu a Cristo, aquele que não crê em Cristo, Esse é o ímpio. O ímpio, a Bíblia diz, ou melhor, a confissão diz, baseado nos textos bíblicos, que não há uma só obra do ímpio
que não seja pecaminosa. É forte dizer isso, não é verdade? Talvez você pense comigo, calma aí, eu acho que eu não concordo com isso. Por exemplo, tem o meu vizinho lá, que ele se diz ateu. Ele paga as contas dele em dia. Ele vê um mendigo na rua e ele compra um pão. Ele leva para um albergue. Ele vê a senhorinha atravessando a pista com sacola, ele corre lá para pegar as sacolas dela e atravessa a pista com ela. Isso é pecado? Como é que podemos dizer isso? Como é que podemos afirmar isso? Eu queria dizer que sim. Até essas obras do ímpio, elas são pecaminosas diante de Deus. Humanamente falando, ele fez algo bom para o outro ser humano. E louvado seja Deus por isso. Lembra da graça comum? Mas aos olhos de Deus ainda assim é pecaminosa. Por quê? A Bíblia diz que quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Como alguém que não conhece a Deus verdadeiramente e não se rendeu a Ele, vai fazer para a glória dele. Ele faz por qualquer outro motivo, até mesmo atravessar uma senhorinha na rua pode ser um motivo de se parecer bom para as pessoas. Deus é quem pode sondar o coração. Pode ser um desencargo de consciência, pode ser, quem sabe, a gente sabe que os espíritas eles creem em reencarnação e que na reencarnação, se eles fizeram coisas boas, eles vão voltar mais evoluídos. Então eles fazem pensando na evolução deles, pensando em si próprios, entende? Alguém que acha que Deus nos salva pelas boas obras faz para tentar alcançar o favor de Deus. Vocês percebem que tudo isso são obras más aos olhos de Deus? Mas nenhum deles tem condição, por não conhecer a Deus, de fazer para a glória de Deus. Até essas obras que aos nossos olhos são boas. Por isso que as Escrituras vão dizer para nós que a melhor obra do ser humano é como trapo de imundície diante de Deus. As suas melhores obras. Está falando do homem na sua condição natural. O homem pode fazer aquilo de melhor que ele tem condição. É trapo de imundície. Sabe o que é o trapo de imundície? Eram os panos usados pelas mulheres, né? Como se fosse o absorvente delas naquele tempo. Entende? Então é sangue. Né? Você sabe, se você deixar um sangue ali acumulado, o que acontece, né? Você já viu Mônica, que trabalhou em hospital, né? Uma enfermeira. Não? Foi na casa. Entendi. Você sabe o que faz, né? Talvez com uma ferida ali, você pega aquele pano cheio de sangue, você tem até que separar, tem um lugar específico para você jogar. Então, as melhores obras dos homens são como isso diante de Deus, irmãos. É algo imundo. Essa é a condição. Diga, Alex. Isso aí, esse dia eu estava vendo um podcast, né? Um cara de Santa Catarina, que já serviu em várias guerras, né? Foi para os Estados Unidos. E aí ele estava falando lá que quando depois o soldado volta preocupado, ele diz que 90% daquele soldado que você mata, na conversa, eles dizem que não querem viver mais na sociedade, porque ele não sabia que o homem era tão mal, as coisas que ele viu lá. E aí eles dizem que não querem conviver mais, porque ele sabe o que o homem é capaz de fazer, porque o que ele viu na guerra. E aí eles acabam se matando, tem muitos que podem passar até 90% das mortes soldadas, tudo eles falam isso aí, que você mataram e não querem mais. Ver o homem, talvez, mais próximo da sua possibilidade máxima de pecado, né? Sem escrúpulos, sem lei, né? Numa guerra é assim. Então, isso é interessante, né? Isso mostra, irmãos, a depravação do homem. Essa é a condição do homem. Vocês entendem agora a importância, a partir disso é que se faz sentido a importância de um Salvador. O homem não tem condições de salvar a si mesmo. Todo homem é passivo de justa condenação. Se Deus pegasse toda a raça humana, cada um dos seres humanos, e lançasse no inferno, ele estaria sendo um Deus justo, simplesmente. Porque essa é a condição da raça humana. Totalmente depravado, incapaz de se achegar, de se voltar para Deus, de satisfazer a justiça de Deus, merecedor de condenação. Isso é importante demais entendermos nas Escrituras. Isso é um ponto importantíssimo das Escrituras. Ok? Obviamente que eu não poderia acabar a aula dessa maneira, né? Por mais que seja importante entender tudo isso, gostaria de terminar da seguinte maneira, irmãos. Diante dessa condição humana que nós devemos entender, inclusive para poder ajudar o ser humano verdadeiramente, nós precisamos levar isso em consideração. É por isso que eu não gosto muito da ideia de você tirar Deus da ciência ou de qualquer tipo de ciência ou conhecimento, né? Porque se você tira Deus, você vai tirar o entendimento
acerca do próprio ser humano. Como é que você vai ajudar o ser humano de maneira realmente profunda? Então é importante entendermos isso, para levarmos verdadeira esperança, cura para a alma e para o coração, para a mente das pessoas, através do Evangelho. As pessoas precisam disso. As pessoas estão desesperadas por algo que realmente possa transformar, e não transformar as suas, externamente, a sua maneira de se comportar, muito mais do que isso, é uma transformação interna, uma mudança de dentro para fora, ok? E aí o exterior vai ser simplesmente uma consequência de uma mudança interna, e só Deus pode fazer isso através da sua palavra, através do Evangelho, através da ação do Espírito. Irmãos, mas diante dessa condição do homem, então, Deus fez promessa de restauração. Lá em Gênesis 3,15, eu acho maravilhoso esse texto. Vamos abrir lá? Gênesis 3,15, a promessa já foi feita de restauração desse homem que caiu, desse homem que se colocou nessa condição, desse homem que se fez condenável, dessa raça humana que não teria mais qualquer tipo de esperança se não fosse o próprio Deus agindo. E olha só o que diz lá em Gênesis 3,15. Lembre-se que Gênesis 3 é a narrativa da queda. Ali você tem a narrativa da queda, né? A serpente enganando Eva, então eles comendo do fruto. Ali nós temos a narrativa. E aí, Gênesis 3,15, nós temos um diálogo de Deus com a serpente, ok? E nesse diálogo de Deus com a serpente, que é Satanás, olha só o que Deus diz. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente no singular. Ele está falando de Jesus Cristo, ok? Já é uma promessa do Salvador. Este, ou seja, Jesus Cristo, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui está a promessa de restauração. O homem cai, é verdade, se faz merecedor de condenação, junto com toda a sua posteridade, mas Deus resolve fazer uma promessa de salvação, de restauração. Louvado seja Deus, irmãos, tem esperança para o ser humano. E essa é a verdadeira esperança, ok? A esperança para o ser humano não é mais educação, como os políticos gostam de prometer nas suas campanhas, né? Por mais que isso seja bom e possa trazer alguns benefícios para a sociedade, não é essa a esperança do ser humano. Mais educação, mais escolas, mais condição nas escolas, não é isso. A esperança para o ser humano não são melhores hospitais e saúde pública gratuita de boa qualidade para todos os seres humanos, não é isso. Por mais que seja bom também. Não é, irmãos, bons políticos que vão trazer esperança para o ser humano. Não é. Ok? Não é segurança pública que vai trazer esperança para a raça humana. A única esperança está na pessoa de Jesus Cristo. Essa é a verdadeira esperança do ser humano. É o que pode transformar o ser humano. É o que pode atender à maior necessidade do ser humano. Ok? É Jesus Cristo, irmãos. É Jesus Cristo. Jesus é o Redentor, é Ele que pode redimir e refazer a raça humana, transformar. Ele é o Redentor. Vamos lá para Romanos novamente? Dá um pulo lá. Romanos, capítulo 5, versos 17, 18 e 19. Romanos 5, 17, 18 e 19. Se alguém achar aí... Não, deixa eu ler que eu vou dar algumas ênfases aqui na minha leitura. Romanos 5, 17, 18 e 19. Vocês lembram de Adão como representante da raça humana? E por causa dele entrou o pecado no mundo? Olha só o que diz o texto bíblico, que maravilha. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, quem? Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Louvado seja Deus, irmãos. O homem é totalmente depravado. Vocês lembram que eu disse que não há o que o homem possa fazer para se achegar a Deus e satisfazer a justiça de Deus? Alguém fez no nosso lugar, irmãos. Alguém fez no nosso lugar. O homem nessa condição de só desagradar a Deus
não podia se salvar. Mas o próprio Deus encarnou, viveu perfeitamente debaixo da lei, não errou em nada, cumpriu toda a lei, mas mesmo assim morreu. E morreu uma morte de cruz, porque ele estava substituindo pecadores. É aí que está a nossa esperança. Por isso é importante entender a depravação humana, entender a maior necessidade humana, é de um Salvador. É isso que nós precisamos, para que a humanidade seja redimida, transformada, para que a imagem de Deus seja refeita no homem, é preciso crer em Jesus Cristo. Crer em Jesus Cristo. Assim que pessoas creem em Jesus Cristo, elas são justificadas diante de Deus. Elas têm então agora o Espírito Santo habitando dentro delas, e agora elas são santificadas. Sabe o que é ser santificado? É você ser refeito à imagem de Deus que foi manchada. É como se Deus tivesse pego os cacos da imagem dele quebrado e agora ele está juntando, ele está refazendo. Ou então ele pega aquele barro, aquele jarro de barro que foi quebrado, ele amolece novamente, ele está refazendo o barro, a sua imagem, a sua semelhança. Isso é santificação. É sermos refeitos à imagem e semelhança de Deus, como é registrado lá em Colossenses, capítulo 3, verso 10. Olha só o que está escrito aí em Colossenses 3, 10. Texto muito interessante também. Vou ler do 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Estamos sendo refeitos, irmãos, a imagem daquele que nos criou. Aquela imagem quebrada está sendo refeita por causa do que Cristo fez e a ação agora do Espírito em nós, estamos sendo refeitos. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Aí está a solução para a raça humana. Você quer que Cachoeira do Sul melhore? Não confie nos políticos, no prefeito. Confie em Deus e pregue o Evangelho para que essa sociedade seja mudada. Você quer uma sociedade honesta? Você quer uma sociedade onde não há corrupção? Pregue o Evangelho para que o homem seja mudado de dentro para fora. Se nós queremos impactar esse mundo, devemos ser uma igreja relevante que pregue esse Evangelho, porque o homem é totalmente depravado e ele precisa de Cristo. Ele precisa de Cristo. Encerro nossa aula, então, com o estado da humanidade proposto por Agostinho de Hipona, né? Conhecido também como Santo Agostinho. Olha só o que Agostinho diz sobre o estado da humanidade. Aqui a gente resume e finaliza nossa aula. Agostinho, ele define o estado do ser humano em 4 partes, em 4 estágios. O estágio número 1, ele diz que ele chama de posse peccare, que é um termo latim que quer dizer tem uma capacidade de pecar. O homem tinha capacidade de pecar. E quando foi isso? Lá no Éden. Adão, ele podia ou não pecar. Ele vivia em um estado de retidão, mas tinha a possibilidade de pecar. Por isso foi feito um pacto de obras que dependia das obras de Adão. Se ele não desobedecesse vida, se obedecesse, se desobedecesse morte. Ele tinha essa condição de escolher. É o que nós chamamos de livre-arbítrio. Só Adão teve livre-arbítrio, Adão e Eva. Eles podiam escolher entre o bem e o mal. O ser humano agora totalmente depravado não consegue escolher. Ele está num estado onde ele só escolhe o mal. Ele sempre faz coisas que desagradam a Deus. Okay? Então esse era o estágio lá no Éden antes da queda. Posse pecar. O homem tinha a condição de pecar, apesar de estar em estado de retidão, ele tinha essa condição, essa capacidade de pecar. E ele pecou. Então ele entrou no segundo estado, né, que o Agostinho vai chamar de non posse non peccare. Ou seja, eu não tenho condições mais de não pecar. Tudo que eu faço é pecado. Esse é o estado da humanidade caída. Esse é o seu e o meu estado antes de Cristo nos chamar, de nos redimir, antes dele nos chamar para uma nova vida. Quando vivíamos ainda o velho homem, nós estávamos nesse estado. Não podíamos não pecar, nós somos escravos do pecado sem Cristo, sem a ação do Espírito Santo em nós. Escravos do pecado, sujeitos às mazelas, estamos no estado de miséria, como lemos no breve catecismo. Só fazemos o que é mal, nossas melhores obras são como trapo de imundície diante de Deus. Essa é a condição do ser humano sem Deus. E aqueles que ainda não conhecem o Senhor estão nesse estágio, irmãos. Por mais que se achem bons, se vangloriem, é vanglória mesmo. É vanglória. Por mais que achem que estão agradando a Deus,
que fazem coisas boas, que vão se redimir de alguma maneira, eles estão nesse estado aqui, ó, e cegos, sem perceber. O terceiro estágio, então, é para a humanidade regenerada, quando Deus age no coração do ser humano, como agiu nos nossos, creio eu, cada um de nós entramos no estágio que Agostinho chamava de posse non peccare, ou seja, agora eu posso não pecar, agora eu posso resistir ao pecado, por mais que às vezes caiamos ainda tem os resquícios do pecado, estamos lutando e sendo santificados, agora a gente pode resistir. Agora nós temos desejos santos, agora nós podemos compreender o que é mal e o que é bom, a ponto de resistir e falar, não farei isso, farei diferente, farei para a glória do meu Deus que me redimiu. Estamos nesse estágio, irmãos, nós seres humanos regenerados, e chegaremos nesse estágio, esse estágio é a humanidade glorificada, aqueles que creem em Jesus Cristo, que creem, chegarão nesse estágio aqui, e eu aguardo esse dia, que é o não posse peccare. Ou seja, não haverá mais condição de pecar. Entraremos num estado de glória e perfeição tamanha que não terá mais a possibilidade de pecar. Eu diria que vai ser melhor do que a criação pré-queda, porque na criação pré-queda ainda havia a condição de pecar, né? O livre-arbítrio. Agora, se entendemos o livre-arbítrio entre a escolha entre o bem e o mal, também não teremos livre-arbítrio. Só faremos o que é bom. Não passará a imaginações más, não teremos vontades más, emoções más, será tudo perfeito. Seremos refeitos agora perfeitamente imagem e semelhança do nosso Salvador Jesus Cristo. Seremos glorificados como Ele está glorificado. Chegaremos lá se Deus assim permitir, irmãos, pela graça dEle, tá certo? Essa é a aula sobre o ser humano. Vocês percebem a necessidade do ser humano agora, a maior de todas as necessidades? Resposta para os problemas humanos estão aqui no entendimento da antropologia bíblica, ok? Encerro então aqui a nossa aula, né? Depois eu não estou mandando os slides, mas vou mandar para vocês, tá? Alguém me cobra lá no grupo, manda os slides das aulas até aqui para vocês poderem ir lá nos textos bíblicos, estudar mais a fundo, individualmente também, tá certo? Tem as referências bibliográficas, eu acho interessante, se você quiser aprofundar nos assuntos. Tá certo? Dá para aprofundar, ok? Um pouco mais. E eu encerro perguntando, há alguma dúvida, alguma questão, algum apontamento? Já coloquei o slide. Maravilha. Mais fácil. Maravilha. Alguma questão, irmãos? Pergunta, dúvida? Alguma coisa intrigou a mente aí, o coração? Não? Podemos encerrar então? Maravilha. Então, encerramos por aqui. Vamos orar e encerrar.